pessoal, esse é o canal Teologia Acessível, meu nome é Thiago, estamos aqui com o Fábio mais uma vez. Hoje nós vamos estrear um quadro novo, certo? Que é um quadro de conversa. Nós vamos falar francamente com vocês sobre vários temas e esse é o primeiro. E para ser o primeiro não poderia ser um tema que eu considero um tema... Como é que vamos dizer? Tema sensível, um tema cabuloso. sensível, como a gente chama aqui no Nordeste, um tema cabuloso. A gente quer falar, mas primeiramente eu quero dar uma orientação a todos que não gostam de polêmica, não gostam de ouvir certas verdades, não gostam de se ver no espelho e ver alguns defeitos, certo? Para essas pessoas eu indico que você não assista esse vídeo. Tá certo? Do Marcelo Rossi. Vou assistir outra coisa mais light, vou assistir uma novela, vou ouvir alguma mensagem. Se for da Globo não é tão light assim, não. Menos da Globo. Se for de Chiquitita mesmo. Isso, vá ouvir qualquer outra coisa, assistir outro vídeo, um vídeo interessante, que nós vamos falar de uma coisa aqui bastante, que pelo menos, falando pessoalmente, me indigna bastante. E afeta a maior parte dos vídeos que tem no YouTube, em relação afeta à igreja, vamos dizer assim. E afeta até o dia de hoje totalmente o povo de Jesus, o povo de Deus, que ainda é levado por isso. Gera certo descrédito entre aqueles que não são de Jesus, não são da igreja. Esse tipo de assunto causa um descrédito na igreja. A igreja fica descreditada. Com certeza. Então é isso aí. Então nós vamos falar hoje o que, Fábio? Pregadores que cobram para pregar. Pregadores que cobram para pregar. Os pregadores que cobram. Literalmente, na teta dos irmãos. Gente, mas antes da gente começar, a gente queria deixar sempre aquele texto, costumeiramente, aquele texto base para o nosso pensamento. A nossa base, né? A Bíblia. Mateus 10, vamos começar do 6. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, que for de avantes, pregai esta mensagem. O reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Que nas versões que a maioria usa quer dizer o quê? O que recebei de graça, dai de graça. Esse texto é um texto bastante, eu acho que elucidativo. Elucidativo, né? Claro, óbvio, acho que são poucos pregadores que falam sobre esse texto. Eu acho que até tem alguns pregadores que devem ter arrancado essa página da Bíblia deles. Porque assim, gente, falando aqui na real mesmo, no olho a olho, tete a tete. É muito importante a mensagem da cruz, a palavra, o sermão tem de grande importância. A palavra de Deus em si, ela é de toda aceitação, toda importância, porque sem ela o homem não consegue crescer espiritualmente, sem ela o homem não consegue amadurecer espiritualmente. Então, verdade. A palavra de Deus, ela gera fé. Como diz na própria Escritura, a fé ela vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A mensagem da cruz, outros sermões. Só que desses muitos anos pra cá, que eu não vou dizer que nem é a cor de agora, que isso faz um bom tempo, certo? Já faz bem uns 20 anos por aí, pelo menos no Brasil. O quê? Certo? Quantos mais? Acho que desde o tempo de Paulo. Desde o tempo, vamos dizer, de Paulo, como o meu amigo Fábio falou. Não, é verdade, Paulo estava preso, aí, estão pregando ali, achando que vão me ferir porque eu tô preso. Aí tem uns que pregam por dinheiro, tem uns que pregam para aparecer. Teve até gente. Já acontecia na época de Paulo. Teve até gente que quis comprar, não foi? Comprar essa unção. Simão Mago. Simão Mago, ele quis comprar, ele queria saber de onde vinha essa unção, esse poder, né? O apóstolo impondo as mãos e usando do poder do Espírito Santo, e ele quis comprar aquele poder do discípulo do apóstolo. Comprar. E hoje, pegando um link aqui, Paulo, Simão, Pedro e Simão. Pedro e Simão estavam passando pela Formosa e eles viram aquele aleijado que era colocado lá, o coxo, né? Que era colocado lá todos os dias para pedir esmola, né? A porta formosa, como é chamada. Isso, a porta. E Pedro fala que ele não tinha nem ouro nem prata, porque aquele coxo tava querendo ouro e prata, né? Tava querendo dinheiro. Era um pedinte. Era um pedinte, na realidade. Então, mas Pedro ele fala aquelas palavras célebres que até hoje eu gravo no meu coração, que ele falou, a gente não tem nem prata nem ouro. Porque na realidade eles não tinham mesmo, tá entendendo? Nem prata nem ouro. O que Jesus disse para os 70, quando ele enviou os 70? Tu lembra? Sim. Não leve alforje, não leve 2 roupas, não leve isso, não leve aquilo. Aonde você chegar, coma o que te oferecerem. É uma coisa... Assim, ele
não se preocupar com dinheiro, não se preocupar com vestir, coisas que ele já tinha dito em outros ensinamentos. E outra, não exigir. Está implícito aí o não exigir. Não é você chegar numa casa, ó, eu quero comer isso, quero comer aquilo. Ó. Coma o que for colocado para você comer. Tá entendendo? Mas hoje, o Fábio estava estudando um pouco dos pregadores atuais e a gente ficou abismado do valor que é cobrado. Literalmente verdade. Cobrado, certo? Pela assessoria, que tem, hoje em dia tem até assessoria, né? Que é cobrado para dar um sermão. E na maioria das vezes um sermão, né? É 50 minutos, 60 minutos. É complicado, porque você, na pesquisa que a gente fez, numa data que de agosto de 2017, quantos meses atrás? Isso, alguns você meses encontra atrás. pregador que vai por 10 mil, 15 mil, 17 mil, 20 mil, 25 mil. Tem pregador que cobra 25 mil. Acredite se quiser, pasmem. O homem de Deus vai na sua igreja para dar um sermão e ele cobra 25 mil reais. Só. Você sabe o que é isso? Ó, eu não tô falando, existe aquela outra classe, né, Fábio, que a gente tava falando, de pessoas, de irmãos que, por exemplo, você quer contratar, olha o que eu falei, já tô pegando o clima. Você quer chamar alguém para pregar na sua igreja, na sua instituição, e você pergunta para ele, se ele morar distante, outra cidade, vamos dizer assim, um local distante. Você vai, claro que você vai disponibilizar gasolina, caso ele venha de carro, você vai disponibilizar um hotel. Tu acha que 25 mil reais é escandaloso para um pregador cobrar? Agora, é porque você esqueceu os detalhes. Agora imagina assim, ele vai te cobrar 25 mil, mas mesmo assim ele quer que você pague as passagens de ida e de volta, quer que pague a estadia e alimentação e tudo. Você, além de pagar os 25 mil, ou 17 mil, ou 15 mil, independente do valor, ele vai querer que você pague as passagens dele, estadia. Ele não vai gastar nada. Ele vai gastar o tempo dele, o quê? 1h30? 1h30 para dar um sermão. Para não gastar dinheiro nenhum e ainda extorquir as ovelhas em 20 mil reais, seja lá qual for o valor. Tá entendendo o nível da situação? Eu fico até assim, sem graça. Como eu tava voltando aqui, como eu tava falando aquele a respeito de um pregador que mora longe, você quer chamá-lo pra... Convidar, vamos dizer assim. Vamos convidar. O que a congregação vai? Convida alguém para vir pregar. O que seria honesto? Você, quando convida alguém para ir jantar, você paga o jantar. Quando você convida alguém para ir para o cinema, vamos para o cinema comigo, você paga a pipoca, você paga a entrada. É muito justo que quando você convide alguém para ir pregar na sua igreja, você, no mínimo, ajude no transporte dele, né? Certeza. Combustível. O que ele comer, aonde ele ficar. Se ele for demorar mais do que uma noite, estadia. Uma estadia. E o que se deve fazer? Ao final da pregação, você colocar para aqueles que estão assistindo, que se tocar no coração, faça uma oferta generosa para ajudar o irmão. Ajuda de custo, isso, mas... Nem ajuda de custo não, só mesmo uma ajuda, um agrado. Isso, mas 25 mil, meu irmão. 25 mil você aluga aí Fraero. Eu vou aprender a pregar para ganhar dinheiro, ó, mano. Porque, não, é uma coisa... Pelo amor de Deus, isso a gente tá rindo aqui um pro outro aqui, mas é um assunto... É sério. Agora também... sério, e existem igrejas que apoiam isso. Porque as igrejas que chamam, na minha humilde opinião... Elas corroboram. Apoia isso. É como um fumante de maconha que ia reclamar dos traficantes. Mas você sustenta isso. Se a igreja... Meu irmão, na sua igreja, com certeza deve ter uma dúzia de homens de Deus que sabem pregar também. Esse é o grande problema. Porque o que acontece? Às vezes o dirigente de certas congregações, ela sabe que aquele que está sentado lá no banco prega bem. Seria um instrumento muito bem usado, mas o preconceito humano, o medo, que é muitas vezes o que acontece. Pastores e congregações não botam certas pessoas para dirigir ou para fazer outras coisas, porque elas têm medo que aquela pessoa se destaque mais do que o próprio pastor. Aí acaba também nessa maneira, nessa errônea parte que existem obreiros assim, acaba dando lugar a esses homens... Mercadores da palavra. Que são praticamente, ao meu ver, produtos, tá entendendo? Porque se eu contrato o cara, olha, quanto é que você cobra? 25 mil reais. Tá entendendo? O cara é praticamente um produto. Eles querem ser chamados de santos, de homens de Deus, de atalai do Espírito Santo. Eita.
canelas, joelhos, Não, tornozelos de fogo. Esse tema aí eu não aceito não, tira. Tira. Agora é o seguinte, vamos para as entrelinhas. Existem pregadores e existem aqueles pastores que dão palestras. Isso Aí aí já é é outra outros 500. Se você Congresso, está indo um para um congresso que lá encontro vai de casais, ter uma palestra, já é outro assunto. aí já é outro assunto. Porque o irmão que pode estar vindo, ele é especializado no assunto, ele tem formação acadêmica no assunto, então ele vai lá não para dar um sermão de pregação de igreja espiritual, ele vai dar lá uma instrução, algo abalizado, algo relacionado àquilo. Isso é totalmente diferente, é como se estivesse recebendo uma palestra em outro canto, uma palestra de empresas, uma palestra de como montar seu próprio negócio, de empreendedorismo, uma palestra de farmácia, vai abrir Qualquer assunto em geral. Qualquer assunto em geral. Nós estamos falando aqui de pessoas que cobram para dar Para falar da sermão, palavra de Deus. para falar da palavra de Deus. Aí é outros 500. E bota 500. Bota 500 até chegar a 25 mil. Então essa é a ideia. O que a gente queria passar para você nesse assunto aqui sem roteiro, nesse assunto que é as nossas opiniões, tá certo? Por isso que eu te informei no começo do vídeo que se você não é muito favorecido à opinião dos outros, se você não concorda muito com a opinião dos outros ou não se sente muito à vontade em escutar a opinião dos outros e muito menos respeita, esse vídeo não é para você. Aqui é a opinião de dois cristãos que já está há muito tempo vendo essa situação e que os próprios cristãos aceitam isso. Aceita isso de bom grado. E ainda tem mais, aí vem esse pregador que cobra e ele ainda vai usar a Bíblia para argumentar. Paulo, por exemplo, fulano não recebe, fulano também não recebe, por que eu não recebo? Né? Como ele certa vez citou, estou usando as minhas palavras porque se a gente for procurar aqui e achar... Vai perder um pouquinho de tempo, mesmo que haja edição vai perder um pouquinho de Mas tempo. ele também disse, olha, para não pesar para vocês, eu me sustentei, eu tenho um trabalho. Paulo tinha um trabalho, Paulo era construtor de tendas, se eu não me engano. Ele trabalhava, ele fazia calo nas mãos para não sobrecarregar a congregação. E outra coisa, Paulo era um missionário independente. É outros 500 aí. Paulo verdade. não era um pregador que era de igreja para igreja, não. Pula igreja, não. Paulo estava no grosso, Paulo estava expandindo o reino de Deus e de alguma maneira ele teria que ser sustentado pelas igrejas e ele foi sustentado pelas igrejas. De uma certa forma ele teceu uma reclamaçãozinha de leve. Porque assim, é como se as pessoas da época estivessem se negando a dar alguma coisa a ele e ele foi lá. Não, é um direito. Na realidade é um direito. Sim, Paulo, fundador de várias congregações, e ele era missionário itinerante, né? Que fala sobre isso. Itinerante. Isso eu já Aí, normal. Se a não, pessoa... Aí já tem a grande diferença. Ele era fundador de igrejas. Fundador de igreja. Desbravando os caminhos. Ele ia Isso, botando... como hoje em dia existem vários missionários que são sustentados pelas igrejas. Isso eu concordo plenamente. O cara tá lá no grosso. O cara tá lá doando a vida pela causa mesmo. O cara tá doando a vida, o sangue mesmo pela causa. Tá no front. O cara, com certeza, é todo o direito dele de ser pelo menos amparado pela sociedade cristã. Isso tá certíssimo. Agora nós estamos falando... básicas, né? Isso. Nós estamos falando de pessoas que um sermão, irmão. Ó, não concordo nem comigo nem com o Fábio, mas um sermão, o cara cobrar 10, 15, 17, 20, 25 mil. Por um sermão, então, aí é demais. Tá certo? A gente vai até parar por aqui para que a gente não possa entrar em campos tenebrosos referente a esse assunto, tá certo? Mas se você gostou, se você também concorda com isso que nós estamos falando, dê o seu like. Dê o seu like, compartilhe nos grupos, compartilhe com seus amigos, tá certo? Se a sua opinião é contrária, se você tem alguma opinião que vai acrescentar alguma crítica construtiva, faça um comentário embaixo que você será respondido com todo prazer. Se você não gostou desse vídeo, se a sua opinião é contrária à nossa, a gente respeita a sua opinião. Você é cidadão brasileiro como nós, paga os seus impostos, tudo direitinho, então... Porque muita gente não sabe usar a internet. Você é isso, você é aquilo, você não sabe de nada. Se eu não concordo com você, você não é meu amigo, meu filho. Faça uma crítica construtiva e, se possível, com embasamento. Isso mesmo, viu, gente? Sola Escritura. Acrescentar, se você tem algum assunto que você desejaria ouvir a nossa opinião, deixe nos comentários também, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.